enroscando agora no Curva de Rio. Papo Tranqueira. No dia 21 de outubro de 2004, foi lançado o primeiro episódio de podcast no Brasil. Passados 10 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros, abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco esses primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Opa, mas você não sabe o que é podcast? Então acesse diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro. Olá, tranqueiras! Eu sou Rafael Almeida e podcast é um programa de rádio que a gente ouve na internet. Eu sou Matheus Mantuan e o podcast é muito superior ao rádio, que você não tem que esperar o horário do programa pra ouvir. Pode crer, né? É um fato, cara. Mas é foda, sempre que eu tenho que apresentar o podcast, sempre que eu falo pra alguém que não tá acostumado com a mídia o que é um podcast, a pessoa pergunta o que é? É muito difícil você explicar pra alguém o que é um podcast, né, Matheus? Você não pode esquecer, cara, que o próprio rádio perdeu muito público com o tempo, né? Então as pessoas têm mais cultura de rádio, costume de ouvir rádio pra entender o que é um podcast. É complicado mesmo. Mas tá bom, com o tempo todo mundo vai ouvir podcast. Vai ser legal esse dia, que talvez nunca aconteça. Ah, não, acontece sim. Eu acho que o podcast tá muito popular, principalmente agora que eu participo de um, a tendência é popularizar muito mais. Não colou mesmo, desculpa. Ficou babaca. Você tentou, mas ficou bem ruim. Foi mal, não queria dizer nada não. Beleza? Tá bom. Vou ler os comentários do Papo Tranqueira hoje. Tivemos comentário do senhor Vinícius Rodrigues. Lembra que a gente insistiu, a gente meio que falou num tom imperativo pra ele comente o podcast? Sim, me recordo muito bem, cara. Ele realmente foi lá e acatou, cara. Eu vi. Eu não vou comentar nessa porra não e droga. Pra fechar a série, Breaking Bad é tipo um jato supersônico que quando tá no chão você fica na esperança dele decolar e dar a volta ao mundo em 5 horas. Aí ele decola e você percebe que tá arrastando alguma coisa que impede ele de ir muito alto ou muito rápido. Uma âncora, pode ser o Titanic. E na âncora tá escrito SS Skyler. Sacanagem, hein, velho? Faz bastante sentido, cara, sem dúvida. Não vou dizer que concordo ou não, apesar de estar certo. Faz sentido o argumento dele, verdade, de fato. Você acha que a Skyler impediu a série de avançar? Acho que muitas das decisões do... Não, eu acho que uns 40% das falhas da série é culpa da personagem Skyler. Fora isso, tá de boa. Então, exatamente, mas é ela que obriga o Walter a tomar decisões difíceis. Senão, por ele, tudo aquilo ali tava de boa, né? Ele é aquela pessoa ruim mesmo, foda-se. Sim, sem dúvida. Acho que faz sentido, querendo ou não. Concluindo, cara, não dá. Agora o que me chamou a atenção nas notícias foi isso. Putin planeja bombardear o Estado Islâmico caso não chegue a acordo com os Estados Unidos. Caralho, se você chegar no acordo com os Estados Unidos, bombardeia os Estados Unidos, ué. É como se fosse simples assim, né? De boa, só isso. Bombardear os Estados Unidos. Deu certo com o Japão, né? E nem era com o Japão que eles discordavam, era com a Alemanha, né? Pois é. Na sequência, o senhor Lucas Zurvelin, Luquita da cerveja, viu? Eu e o Vini nos entendemos, mas causei um pequeno pandemônio com vocês. Porque surgiu um princípio de treta ali nos comentários do podcast anterior, mas eles não seguiram, né? Infelizmente. Pois é, infelizmente não deu certo. É uma pena mesmo. Ah, Luquita. E aí realmente causou uma confusão com a gente, porque ele falou que 24 Horas e Lost são duas séries ruins, né? E foi foda isso. Prefiro nem comentar sobre isso. Trava. Luquita. Muito triste, cara. Muito triste. Aliás, eu queria dizer também, antes de qualquer coisa, já que isso vai sair, pessoal do Confraria, eu uso vocês pra fazer pauta, tá? Vocês não percebem, eu sei. Eu espero que não. Mas eu sempre uso vocês pra fazer as minhas pautas. Tá bom, né? Vamos lá, então, Matheus. Comentários do Curva de Rio 9, bizarrices da internet.
Aliás, foi legal esse programa, não foi, cara? Cara, eu achei vou confessar foda, pra cara. vocês que a gente... Foi uma sequência, assim, bem cansativa, que a gente ficou conversando muito tempo no Skype e pesquisando exatamente pra gravar esse episódio. A gente terminou, gravou o episódio inteiro, desligou a máquina. Sabe quando você olha pro lado e vê uma coisa se mexendo? Sabe quando você desce a escada de casa com medo de que tem alguém lá embaixo te esperando? Esse era eu. Eu tava me cagando de medo depois de gravar esse episódio. É foda, cara, foi legal. Também é bom falar, caso o pessoal não acompanhe a página do Facebook e, enfim, as nossas outras redes, que como esse último episódio 9 tinham vários vídeos que a gente citava, recomendava imagens específicas, a versão para YouTube desse episódio, ela foi com um adicional porque ela tem os vídeos de fundo. Então você pode ouvir e ver do que a gente tá falando ao mesmo tempo, ou se você quiser assistir o vídeo. Então é só ir lá no youtube.com/Curva de Rio, que é o nosso canal, e procurar pelo episódio 9 na playlist do Curva de Rio, que você vai encontrar o episódio com essa interação a mais. Acho que foi justo fazer, né? O pessoal aí que já ouve no YouTube vai ter um extrazinho pra acompanhar no recurso do vídeo. Afinal, se tem um recurso em vídeo, é bom usar ele, né? Claro. Senão, não... se a gente tem a opção de fazer essa porra, vamos colocar. Afinal, vale a pena. E ficou muito bom esse episódio com os vídeos, sabe? Sem querer massagear esse seu ego, senhor Matheus. Ficou muito bem feita a edição, tá de parabéns. Muito bom mesmo. Valeu, cara. Brigadão. Valeu mesmo. Tem passos que a gente tava o vídeo, cara. Foi uma bosta. Eu ia dar um zoom, às vezes, tipo, nos peitos lá do Bernardo e Bianca, eu não lembrava como é que dá zoom em programa de vídeo. Eu pensei que você ia falar que não lembrava como eram peitos, velho. Cara. Aí, eu tiro a camisa, às vezes, vejo os meus, então é tranquilo, não é um problema. Cara, que nojento. A gente podia ter falado desse tipo de coisa no programa de bizarrices da internet, né? Mas isso não tá na internet, cara. Que bom que não tá na internet. Enfim, no programa de bizarrices já tínhamos também mais 2 comentários, vou ler aqui agora. Do Luquito da Cerveja, Lucas Urvelen, que me comentou aí no Papo Tranqueira, né? Ele disse: acho que a internet já me estragou faz tempo. Eu não vi nada de impressionante, apesar de ter boas histórias aí no meio. Enfim, bom programa e na próxima convidem um oriental. Não. Acho que é apelar, né, cara? Porque assim, a gente gravou um programa sobre bizarrices na internet no geral. Se tivesse um oriental, ia ter que ser um programa sobre bizarrices da internet no Japão. Não é nem no Oriente, no Japão. Cara, mas é uma boa ideia, só a gente chamar o Rogério, cara, tá tranquilo. A gente tem um japonês honorário, caso precise usar pra alguma coisa, então... Ele já foi usado no programa de vingança e pode ser usado de novo sem nenhum problema. Ele que me ensinou que não existe katana, é katana. Exatamente, cara. Então a gente pode fazer um programa de bizarrices na internet no Japão. A gente vai ter um especial em 3 partes, né? Mas tudo bem. Na verdade, acho que dá pra gente fazer um Curva de Japão, né? Porque só pra falar de bizarrices na internet japonesa. E tipo, a parte é que pra colocar no YouTube um vídeo de bizarrices japonesas na internet, não vai ter que ser no YouTube, cara. Vai ter que ser uma página um pouco mais obscura, senão vão tirar do ar. Acho que o X... A gente vai ter que abrir o canal no X Vídeos, cara. Mas acho que eles vão recusar. Até eles têm um certo limite, né, velho? Tem que ter um nível, né, cara? Pô, vamos manter a dignidade do X Vídeos, por favor, velho. Ok. Então, passando aqui pro outro comentário no último Curva de Rio, o senhor Vinícius. Primeiro, que o nome deveria ser Coisas Perturbadoras da Internet. Segundo, não vi nenhum desses e nem verei. Porque como essa linda da internet já nos ensinou, com os famosos Two Girls in One Cup, One Guy, One Cup e outros, o que foi visto não será esquecido. Bom papo pra quem se diverte com esse tipo de coisa. Abraço, galera. O Vini, eu falei com ele também há outro tempo, ele ficou meio travado com esse episódio, né? Eu senti um certo receio nesse comentário dele. Eu acho que ele ficou um pouco perturbado. Eu não culpo ele, porque a edição do programa não ajudou em nem um pouco, né? Durante a porra do programa inteiro você ouve gritos estranhos de fundo, é uma coisa horrível. Quem foi que editou esse programa, né? Cara, você sabe. Foi o Matias, porra. Então, cara, mas é que assim, Two Girls in Cup é nojento, né, cara? Na boa. Cara, esse eu não consegui ver inteiro. Eu nunca passei de 10 segundos esse, velho. Pra mim já é o suficiente. One Guy, One Cup, você chegou a ver, cara? Cara, se o Two Girls não consigo ver quase nada, se tem um Guy, eu não vou ver porra nenhuma, cara. Cara, não, você tem que ser mente aberta. Que cientista você, Matheus? Cara, na boa, eu não sou um cientista mais, cara. Eu já me neguei isso há um bom tempo, não quero mais. One Guy, One Cup. Assista, mas não agora. Ok, tudo bem, sem problema.
Pois é, Matheus, hoje não teremos leitura de notícias, infelizmente. Ou felizmente, cara, porque... aliás, a gente nem explicou isso, mas vamos explicar agora. Você, ouvinte, que ouve nossos programas na estreia, em geral sai quinta-feira o programa, mas hoje é quarta, né? Exatamente, hoje é quarta, dia 21 de outubro. E além do Marty McFly tá voltando hoje aqui pro futuro, como nós já sabemos, outra coisa muito importante é comemorada no Brasil nesse dia. Sabe o que é, Rafa? O dia do podcast? Exatamente. E nada mais justo do que adiantar um dia, né, pra poder lançar esse programa especial. Se você lê o título, porque... Você lê o título, vamos combinar. Você sabe o que a gente tá falando, caramba. Tá escrito bem claramente aí. Papo Tranqueira 9, hashtag Dia do Podcast. É o que a gente tá comemorando hoje. 10 anos da mídia podcast no Brasil. 10 anos que o primeiro episódio de podcast foi ao ar no Brasil. Exatamente, cara. Matheus, você lembra qual foi o primeiro podcast que você ouviu? Foi o... conhecido hoje, né, foi o Pauta Livre News. Entretanto, eu ouvi o Pauta Livre News 1, e isso já foi algum tempo depois lançado. Foi em 2007 que eu ouvi o programa, que eu acho que é de 2006, com o Senhor Seu Panda e um outro participante, enfim, tava lá. Era só realmente pra divulgar parte de um outro projeto do pessoal, enfim. E era aquela coisa, tipo, porra, eu tô ouvindo só o áudio das pessoas, o que é isso? Ninguém entendia direito o que era mídia, praticamente. Tinha os outros podcasts começando, o próprio Jovem Nerd, que nem precisa falar nada, né? Ele já existia, mas também era bem pequeno. E a partir do Pauta Livre que eu fui conhecer a mídia de fato. Aí de lá descambou pra caralho, né? Eu fui conhecer o Tosco Chanchada, fui conhecer o Radiofobia, por aí vai. Então é foda. Muito bom. Podcast, cara, é uma coisa assim, no começo era meio obscuro, né? Porque você tinha que ouvir no navegador. Não era uma coisa tão acessível quanto hoje, que você tem aí o seu celular, o sistema operacional, que você ouve um podcast em qualquer lugar aí com acesso à internet, né? Pois é. É muito simples hoje ouvir, facilita. Até os sistemas operacionais vêm com o programa nativo atualmente, então facilitou muito. A mídia que ele não cresceu bastante recentemente. O Curva de Rio que chegou tarde nessa brincadeira, mas tamo aí, a vida é essa. Chegamos tarde, mas filho caçula também vinga. Claro, essa não, claro, cara. Claro. Somos crianças ainda na mídia, né? Apesar Exatamente. de você já ouvir podcast há muito tempo, né? Eu não ouço podcast há tanto tempo assim. O primeiro podcast que eu ouvi teve 3 episódios só e parou. Simplesmente parou, sem explicação nenhuma. Chama... Qual que era, cara? É o Teu Pai Podcast, cara. É um podcast... O seu pai ou o meu pai? Não, o Teu Pai. Teu pai. Teu Pai Podcast. Faz tempo que eu não procuro saber, cara, mas se não me engano os episódios ainda estão disponíveis pra ouvir. É bem engraçado. Tem inclusive uma entrevista com o senhor Henrique Cristo num dos episódios dele. Infelizmente eles pararam, né? Mas foram eles que me apresentaram pra mídia, então já vale, né? Sim, sem dúvida. Realmente, Teu Pai não só teve 5 episódios e o último saiu em 8 de maio de 2010. 8 de maio, cara? Você não nasceu de 8 de maio? Não, eu nasci dia 8 de março, cara. Que maio, março, tudo com M, tudo igual, né? Mesma coisa. É a vida. Mas enfim, o Teu Pai eu cheguei a ouvir há um bom tempo, nem me lembro direito como é que foi, mas legal, cara. Vamos começar por um tão obscuro assim, mas tá valendo. Foi recomendação do Thiago Bosquet, que participou do nosso programa de medo. Do nosso programa de medo, volume 1 e 2, e tava lá com a gente. Mas vamos lá, estamos falando do dia do podcast, né? Qual que é o foco? Quais são as comemorações que teremos esse dia fatídico, Matheus? Bem, vocês já ouviram no comecinho do episódio a vinheta que a Ana gravou aí pro pessoal poder usar nos seus podcasts, né? Vinheta promocional. Já é meio explicativo, mas é sempre bom lembrar. A gente pode fazer diversas coisas. Primeiro ponto, põe aí na sua rede social, sei lá se você usa o Facebook, o Instagram, o Twitter, escreve lá o Jogo da Velha, ou o Cerquinha, ou a hashtag como falam atualmente, Dia do Podcast, e ver o que o pessoal tá falando. Eles vão estar aí compartilhando atualmente, o pessoal tá divulgando bastante a ideia, e você vai ver o que o pessoal tá fazendo em volta. E o principal ponto, se você ouve podcast, na minha opinião esse é o ponto mais importante, não pelo Curva de Rio, pelo podcast em si. Recomende para mais pessoas. Mais gente tem que conhecer essa mídia, é isso que eu acho importante mesmo fazer. Divulgar a palavra para mais pessoas que não conhecem ainda. Perfeitamente. Eu conheço algumas pessoas que não conheciam o podcast, e daí quando eu criei o meu,
eu citei com essa pessoa, hoje a pessoa ouve alguns podcasts, cara. Então, pois é. Essa coisa de amigos apresentarem funciona. Como eu disse, eu fui apresentado por amigos, mais pessoas podem começar a ouvir podcast por amigos. Vocês gostam muito de podcast, eu sei que vocês gostam, porque vocês privam seus amigos dessa mídia. Parece ter uma vergonha de falar, né? Acho que a pessoa às vezes tá ouvindo podcast e tô ouvindo o quê, cara? Ele fala, tô ouvindo música. Eu tô abrindo aqui, não, cara, fala, tô ouvindo podcast tal, episódio tal. Não sabe o que é podcast? Eu vou te ensinar agora, amigo. Senta aqui do meu lado, deita no meu colo que eu te mostro. Exato. Não, e pior que a pessoa tem vergonha de falar que tá ouvindo podcast, mas não tem vergonha de falar que ouve Iron Maiden, né? Como que pode? Porra, como assim, cara? É ridículo. E pelo Curva de Rio também agora incluindo, uma coisa que eu acho muito legal de fazer, manda e-mail podcast que você ouve, pessoal. Você ouve aí 5 podcasts na semana, 5 podcasts no mês, manda e-mail, manda feedback pro pessoal que faz, não só pro Curva de Rio, principalmente pro Curva de Rio, lógico, mas pros outros também, mandem, comentem, mandem e-mails. Se você, sempre bom lembrar, usa o iTunes, vai lá na Story e ranqueia seus podcasts, comente eles, faça recomendações por lá também, que isso pelo menos a Apple faz mais ou menos direito, né? O iTunes, entre ele, funciona muito bem na recomendação, você pode avaliar legal os programas, funciona bem. Tinha só que mais aberto para outros sistemas, mas sei que isso é impossível, nem cabe na discussão agora, lógico. Mas vale a pena fazer todo esse ranqueio, é bem bacana fazer, vai lá. Essa questão, eu conheci muito bom podcast ali pelo iTunes. Ele de repente mostra um que tá bem ranqueado, você acaba conhecendo um podcast que não sabia que existia, cara, é muito bom. Lógico, também tem os outros sistemas, né? Tem o Podflix, tem o YouTuner, que fazem coisas semelhantes pelo navegador mesmo, pela internet, também vale a pena se dar uma olhada. Eu conheci alguns recentemente no Podflix, estava dando uma olhada em podcasts novos, que vale a pena, é legal. E vocês que ouvem podcast, tenho certeza que já pensaram em ter o seu próprio podcast. Eu tenho certeza porque aconteceu comigo. Esse é o ponto. Aliás, é um ponto interessante, né? A gente tá agora no Papo Tranqueira 9, ou seja... já faz 9 Curva de Rio, são 9 quinzenas que a gente tá produzindo o programa sem nenhuma falha. Isso é muito bom, tá? Nunca atrasamos um programa ainda. E... Nunca ainda. A gente nunca... Enfim. A gente nunca explicou como é que começou, né? Exatamente Curva de Rio. Pensando agora, acho que cabe, cara. A gente simplesmente começou, né? A gente só começou, passou e nunca explicou nada. Não que eu acho que mereça, é muito cedo pra explicar. Mas, como é o dia do podcast, se você não tem e gostaria de ter um, vamos falar pro pessoal como é que a gente começou, pelo menos, vamos falar, foi lá no Vietnã, aquele inferno. Eu e o Matheus estávamos numa trincheira. Eu tinha acabado de perder um pedaço da minha perna esquerda pro napalm, começou a correr ao meu calcanhar, cara, e subiu, foi horrível. Exatamente. E um maldito comedor de arroz apareceu em cima da gente, ele deu uma rajada de AK-47, não, tô brincando. Foi num dos encontros da confraria de cerveja. Exatamente, sempre presente com a gente, confraria. Isso foi no dia 17 de dezembro, aliás, de 2014. Não foi em janeiro? Não, 17 de dezembro. Eu tenho anotado realmente, cara. Muito bom, muito bom. Estávamos no Brewdog, não é, Matheus? No Brewdog Bar, lá em Pinheiros. Depois de algumas horas já de muita cerveja, em determinado momento, estávamos falando sobre podcasts, exatamente. Isso. Eu viro pro Matheus e jogo a ideia, jogo a sementinha do mal. Vamos fazer um podcast, cara? Aí eu falei, por que não? Começou aí. Sabe que simples? Pessoas bebendo, fazer um podcast? Vamos. Tô aqui mesmo de boa, vamos lá. Enfim, depois disso a gente lembrou da história, foi conversar sobre o assunto e a ideia continuou. A gente chamou mais amigos, logicamente, então grava com a gente. Tem aí o Zé, o Kaique, toda a equipe tá no site, eu não tenho que descrever todo mundo aqui, né? Mas... começou com nós, eu e o Rafa, o pessoal veio em seguida pra completar o time inteiro e veio a ideia do nome em seguida, né, que foi a parte mais legal de todas. O que é Curva de Rio, Rafael? Vamos pensar, o que é Curva de Rio, cara? Curva de Rio é um jeito um pouco pejorativo, né, de falar sobre determinado local. Por exemplo, não vai naquele bar não, que lá é mó curva de rio, hein? Eu lembro que todo lugar que eu ia, sempre qualquer lugar que eu ia, que colava o pessoal sempre, era curva de rio. Eu lembro que tinha um sebo de gibi ali no centro da cidade, em que sempre umas 6:30 da tarde juntava o pessoal ali, e aí, isso aqui é a maior curva de rio. E realmente era isso, juntava aquelas tranqueiras em volta e fudeu. Aí você pega todo lugar que a gente vai, é a mesma coisa, cara. É bizarro. E tava sempre aí, só que ninguém nunca parou pra pensar no nome, né? Mas a gente conseguiu pensar antes, pelo menos. Isso é bom. Exatamente. E legal que tinha uma caralhada de nome que a gente tava pensando, né? A gente só pensou em nome bosta.
Eu lembro que na lista, em determinado momento, alguém jogou cabeça sem ombro. Eu falei, não. Cabeça sem ombro, verdade, cara. Já pensou se a gente fosse completamente retardado? Vocês estariam ouvindo agora o Cabeça Sem Ombro podcast. Pô, cara, você não devia ter falado isso, não. Porque isso aí não é uma ideia pro futuro, cara. Cara, eu não quero saber que ideia que você teve pro futuro. Deixa eu abrir aqui e ver se o domínio Cabeça de Ombro tá disponível pra comprar. Que merda. Que é bom pegar isso logo. Cabeça sem ombro, aliás, né? Mas, pois é, basicamente, ouvintes, foi assim que começou. A gente tava lá, de boa, e vamos fazer um podcast, e fizemos, e tá aí, tá funcionando, tá indo bem. Inclusive, os mais hábeis, que por algum motivo tenham acessado esse domínio, curvaderio.com, alguns meses atrás, podem ouvir alguns testes meus do Matheus. Puderam. Não podem mais, mas puderam, exatamente. Tanto que tem a história do nosso ouvinte número 0, que sumiu, não sei porquê, mas Fábio Máximo, volta aí, cara. Porra, você é mó legal. Você não sabe se ele sumiu, cara. De repente, ele é uma entidade do podcast que quis nos incentivar, né? Continuem. Pode crer, é uma ideia, sem dúvida. E aliás, Cabeça Sem Ombro tá disponível, tá? Só pra deixar bem claro. Pode comprar. Quer dizer... Tô comprando aqui. Enfim. Cara, isso tem ideia, velho. Será que existe um santo padroeiro do podcast? Cara, não sei, mas... o Fábio Máximo poderia assumir esse ponto, se realmente não existir uma entidade. Mas agora, se existir, perde pouca graça, querendo ou não. Mas, poderia ter um santo padroeiro do podcast. Sei lá, São Léo Lopes, talvez, né? Podcast brasileiro seria, cara. No Brasil, o cara que realmente junta todo mundo é o Sr. Léo Lopes, querendo ou não, né? Enfim. O dia do podcast é isso. É o que a gente falou. Compartilhe, recomende, fale que você ouve, responde o que você ouve. Se você ouve aquele pessoa que ouve 30 podcasts, vamos tentar falar com o pessoal. Vamos tentar mandar e-mail pra eles, pro Curva de Rio. Comentem, fale o que você gosta, o que você não gosta. É isso que é bacana. Bacana, muito bom. Mande comentários pra esse programa aqui e recomendem alguns podcasts que nesse programa já bata liberado, tá? Sem dúvida, fica à vontade. Pode colocar lá no comentário, a gente vai falar alguns aqui ainda. E aí que tá. Já que a gente tá falando pro pessoal fazer, vamos fazer também, né, Rafa? Que só falar não adianta, você tem que mostrar serviço. Podcast que você ouve atualmente, cara, o que você recomenda, pessoal? Sim, eu ouço a maioria dos podcasts ditos grandes, né? A gente pode dizer aí, eu não vou falar do Nerdcast, né? Porque ele é Rede Globo dos podcasts, praticamente, né? Então... sem dúvida. Mas uns podcasts médios, pequenos que eu ouço, eu conheci o Podcastinadores, que é do Abacaxi Voador. Sim. Eles falam sobre filmes e séries, basicamente. É um podcast muito bom, muito legal, bem engraçado. O humorista, Fernando Caruso, vira e mexe, tá por lá. O Carlos Voltor também, que é um podcaster famoso, né? Também vira e mexe, aparece por lá. E é um dos que eu tenho ouvido bastante agora. Tem o Cronocast também, que é um podcast que eu descobri pela iTunes, cara. É um podcast pra falar só de história. São 3 rapazes, 3 historiadores, né? 3 professores de história. Eles falam de uma forma bem legal, é praticamente uma aula gravada, sabe? Mas são 3 professores batendo um papo sobre determinado assunto. Eu gostei muito do formato, cara. Gosto dos podcastadores do Cronocast, podcastadores, conheço os 2. E queria recomendar alguns aqui que eu gosto bastante. Primeiro, um que ajudou bastante, a mim pelo menos, eu já participei lá, aliás, antes do Curva de Rio, fiz uma participação, no Beercast. Esses são podcasts que falam sobre cerveja exclusivamente. Estão crescendo pra caramba agora também. Já gravaram com o Léo Lopes, já gravaram com o Eduardo Salles lá, do Papo de Gordo. Estão sempre em evento por aí, esse povo. Mas o Beercast é um podcast muito legal. Abraço aí, Anselmo, Renato, Gustavo e Ricardo, que é tudo gente fina pra caralho lá. Você ouve também o Beercast, não ouve, Rafa? Aí você conhece também o Anselmo, né, cara? Anselmo, pessoalmente, cara, eu tenho uma raiva de ouvir o Beercast, cara. Porque normalmente eu ouço muito podcast no trabalho, no ônibus, em ambiente que não tem cerveja disponível pra mim. É chato, né, cara? E eles só falam de cerveja boa, cara. Difícil o programa deles falando de uma cerveja ruim. E dá aquela vontade de beber uma cerveja. O Beercast é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Tem dúvida, fica a recomendação dele. Também queria recomendar a agência Transmídia do Seu Mota, né? Do Seu Mota, responsável que já foi aí pelo Chá da 5 e pelo Motim, já fez parte. Ele tem um projeto de agência Transmídia desde 2013 que tá funcionando bem. Inclusive, tá saindo lá, que eu tô devendo esse jabá há um tempo aqui no Curva de Rio, né? Que é o Caos Crescente, o audiodrama que ele tá lançando, que eu também tô participando, por acaso. Eu devo ter muito tempo livre pra fazer tanta coisa, mas enfim.
Você grava um podcast, edita esse mesmo podcast e participa de outros podcasts, né, Matheus? Pois é, cara, tá foda. Se voltar a estudar, porque tá foda, amigo. Mas enfim, eu vou deixar o link aí pro pessoal ouvir tanto a gente Transmídia quanto o audiodrama Caos Crescente, que tá bem legal lá, tá bem bacana. Ele é todo adaptado para deficiente visual e tem na postagem descrição de imagens semelhantes. É basicamente um gibi, uma HQ, uma história em quadrinhos em formato de áudio, em audiodrama. É muito legal mesmo. Acompanhem lá, que tá bem legal. Bom, olha, aí uma questão pra gente falar também a respeito de podcast, cara. Já pensou se há 20 anos atrás a gente chegasse em alguém mais idoso, que viveu ali a década de 40 e 50, chegasse na pessoa e falasse: sabia que radionovela vai voltar daqui a 20 anos? Cara, o pessoal ia ficar feliz, eu acho, né, cara? Ia achar estranho, pelo menos, sei lá. Cara e falar: você tá completamente maluco. Acabaram de inventar TV a cores aí, você tá querendo voltar com novela em rádio? Não, não dá não, cara. Dá não. É uma mídia bem poderosa, né, cara? Como pode? Olha, acho que ainda vai crescer pra caralho o podcast no Brasil e tá crescendo direto desde que nasceu e vamos lá. Nem que esteja eternamente crescendo, mas nunca cheguei a crescer de fato, cara. Eu gosto pra caralho, então tô aqui. Ah, bom, cara, cresce sim. Pessoas que não ouviam podcast estão começando a ouvir agora. Muito graças a, como você já citou, mas talvez fique um pouco repetitivo, mas eu vou falar de novo, aplicativos nativos, cara. Eu peguei interesse em ouvir podcast de novo olhando pro aplicativo nativo do iPad, no caso. Isso. Daí eu não conhecia ainda, eu comecei a ouvir o Rapadura. Bacana. Muito legal. Esse foi aí o gatilho pra eu sugerir. Quero fazer um podcast também nessa porra. Bom, cara. Enfim. Aliás, só pra fechar realmente as indicações, antes que eu me esqueça, tem o nosso podcast parceiro também, né? O Extremistas, lá do nosso amigo Paulo Carvente. Também semanalmente postando aí os episódios dele, bem legais. A gente tá devendo uma parceria aí que não saiu falta de tempo, mas também tá ficando o link aí na postagem pra vocês verem. O Extremistas com Moderação. Não podemos esquecer. Extremistas.org, bem simples o site dos caras, né? Perfeito, extremistas.org. Aí hoje você vai entrar e vai ter uma página revolucionária pra... Não, é realmente um podcast sobre desenho e séries, por aí vai. É muito bom, cara. O contraste que você pega, mas beleza, funciona de qualquer jeito. Como o Rafa falou, não vai ter notícia nesse episódio, né? É um podcast especial sobre podcast que a gente tá fazendo. É praticamente um... Como é que chama quando é uma coisa... É um podception, talvez? Podception. Que é um podcast dentro de um podcast sobre um podcast. O peão vai cair, será? Ah, cara, nunca vamos saber. Jamais saberemos. Nunca vamos saber. Jamais saberemos. É isso aí, cara. Bom, bem, é isso então? Acho que é isso. Muito bom. Beleza. Eu vou, como falei, deixar todos os links que nós comentamos aqui na postagem, tanto do site do podcast. Mais uma vez, usem a... Eu odeio falar isso. Não vou falar, aliás. Usem o jogo da velha dia do podcast nas redes sociais. Ele quis dizer hashtag. É exatamente isso aí. Ou quadrado, que é o termo correto no Brasil. Ou até cerquinha, se você for mais humilde. Tralha, já ouvi. Tralha é legal. Tralha é legal. Tralha é quase um tranqueira, cara. Porra. Isso, verdade. Seu tralha, pode crer. Seu tralha, porra, bacana. Pra músicos pode ser o sustenido também, né? É, o sustenido, exatamente. Isso aí. Você colocar o sustenido na frente ou atrás da nota? Ah, por exemplo, dó sustenido é C, hashtag, né? Você põe na frente, então. Isso. Quando você escreve, eu tô falando. Sim. Ah, tá, bacana. É que eu já vi dos dois jeitos, nunca soube se tem um certo ou não. É que eu nunca li partitura, não sei como que usa. Enfim, whatever, né? Foda-se, né? Quem vai discutir partitura agora, porra? O importante é que você tem que ver o podcast, compartilhar o podcast, e eu queria que o Kaique tivesse que só poder falar podcast daquela maneira bizarra que ele fala, conjugando letra por letra. Eu vou tentar. Podcast! Agora fala completo, cara, o Curva de Rio Podcast. Curva de Rio Podcast. Calma aí, vou tentar falar igual o Kaique. Curva de Rio Podcast. Olha, eu vou aumentar a frequência na edição pra ficar mais parecido com ele, tá? Beleza. Pra ficar bem agudinho mesmo. Exatamente, golfinhos e ouvirão. Enfim, é isso aí, galera. Vamos lá então. Até a semana que vem com mais um programa. Vai ser bacana e até mais, Valeu. certo? Até mais, até semana que vem. Falou. Qual vai ser o programa da semana que vem, hein? Eu não me lembro, mas eu acho que vai ser legal. Não dá nem pra lançar um spoiler, puta que pariu. Beleza, valeu, Matheus. Falou, cara.